Bom dia, meu amigo, minha amiga. Eu queria hoje dar continuidade à análise daquele texto de Gênesis 2:18. Nós vimos na primeira parte, falando sobre que não era bom que o homem esteja só. E eu queria hoje falar sobre a outra parte, quando Deus promete ao homem dar-lhe a mulher, e ele utiliza o termo ajudadora. Em algumas versões a gente encontra o termo auxiliadora. Mas o que isso de fato quer dizer, assim? Ou então, em termos de forma mais prática, né? De que forma eu posso trazer isso para a minha vida, assim, saber que Deus queria que o homem tivesse uma pessoa que fosse ajudadora, auxiliadora. Eu vou passar para vocês hoje 3 coisas que eu aprendi ao longo do tempo, que tem relação com esse termo, tá bom? A primeira delas tem a ver com o casal estar debaixo da mesma missão. Esse termo auxiliadora, ajudadora, muitas das vezes é analisado em conjunto com outro texto que está em Efésios, que vai falar que o homem é o cabeça do lar, que a mulher precisa ser submissa ao homem. Esse texto ele é muito controverso e ele precisa de uma explicação mais prolongada e até trazer outros versículos juntos para poder ser analisado. Mas eu queria ficar só com esse aspecto hoje, que é a questão do casal, da necessidade do casal estar debaixo da mesma missão. Tá? Quando você se casa, você se torna dependente um do outro. Tá? O casamento, um dos termos que se utiliza que é morte da vida independente. Você não deixa de existir, você não deixa de ter teus sonhos, teus planos, mas agora tudo que você faz interfere na vida do outro. Então, tudo precisa passar, os teus projetos pessoais também precisam passar pelos projetos da outra pessoa. Então, todos os teus, de uma forma geral, tudo que você pretende fazer precisa estar debaixo da mesma missão, da missão conjunta do casal. Tá? E é de extrema relevância que a pessoa, ao se conhecer, eles conversem bastante, principalmente durante a época de namoro e noivado, para tentar fazer esse tipo de ajuste. É importante que os dois conversem e definam coisas que são bastante relevantes e que vão influenciar no sucesso ou no insucesso da vida a dois. Tá? Algumas coisas que não podem ser negligenciadas, por exemplo, questão de filhos. As duas partes concordam em ter filhos? Quantos filhos? Quais são os projetos acadêmicos ou profissionais que você pretende ter? O outro precisa conhecer. Eles são compatíveis com o casal? Onde eu quero morar? Tem gente que sonha ir para o exterior, o outro não quer sair do país, não quer sair de perto da família. Quais são os sonhos que você deseja realizar? Qual igreja vamos congregar? Tem pessoas que embora sendo da mesma religião, no caso dos evangélicos, tem pessoa que é pentecostal, tem gente que é mais tradicional. Como é que vai ser isso? Vocês vão congregar em igrejas separadas? Esse é um outro aspecto que precisa também ser conversado. Né? Amós 3:3 diz assim: andarão 2 juntos se não estiverem em acordo. O acordo é uma das coisas principais que tem que haver entre o casal. Tá? Para que que a vida do casal possa fluir de forma harmônica e sem grandes dificuldades, o acordo ele é essencial. Eu e Márcia tivemos assim ao longo da nossa vida, o meu salário ele sempre foi o maior. Então, assim, de certa forma, em vários momentos, quando eu precisei sair do Rio de Janeiro, quando eu precisei sair até do país, a Márcia optou por me acompanhar. Agora, numa outra fase, eu já aposentado e a Márcia ainda trabalhando, as coisas se inverteram. Agora, em determinado momento,
eu passei a acompanhar a Márcia. Nós tivemos que ajustar os nossos projetos às circunstâncias da vida, mas de forma que sempre um estivesse debaixo da missão do outro. Hoje, eu me encontro mais debaixo da missão dela na questão profissional do que antes, né? Eu conheço um casal que eu admiro muito, eles como família, eles são de Brasília, que eles tinham uma empresa pequena, mas em determinado momento, ela passou a se dedicar a se preparar para passar em concurso público e ele ficou sustentando a casa sozinho, se esforçando para sustentar a família. Ela, depois de em poucos anos, conseguiu passar por um bom concurso público e depois a coisa se inverteu. Ela passou a sustentar a casa e ele assumiu os papéis de cuidado da casa e se preparando também para poder, como ela, conseguir um emprego que desse uma estabilidade econômica maior para os dois. Eu vejo isso como uma coisa muito bela, e eu vejo isso como algo que um exemplo que deveria ser seguido. Um outro aspecto que a gente aprende com esse versículo, né? Esse termo auxiliadora, a palavra que é utilizada para auxiliadora, ela aparece na Bíblia mais ou menos umas 45 vezes, segundo o pastor João Lúcio Tanuri, esposo da Helena Tanuri. Ele citou uma coisa muito relevante numa palestra para casais que eu ouvi, em que ele dizia que 90% das vezes em que essa palavra aparece na Bíblia, ela está associada a Deus, a figura divina, como o Senhor é meu auxílio, minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É algo que tem... Então, assim como Deus, ele é uma figura extremamente importante na nossa vida, ele dá-se a entender, né, que ao usar essa palavra também, Deus estivesse querendo nos ensinar que a mulher que seria criada para ficar ao nosso lado, a pessoa que Deus colocou ao lado de Adão e colocou na nossa vida, ela tem um papel extremamente importante. Tá? Eu creio de verdade que Deus, quando une um casal, ele tende a fortalecer aquela família. Normalmente são pessoas que têm habilidades diferentes, pessoas que vão se complementar. Eu creio de verdade nisso. Aqui na minha casa é assim, e eu vejo isso também em muitos lares, né? Então, uma coisa que eu gostaria de frisar de forma muito clara para vocês é o seguinte: quando você se casa, a pessoa com quem você se casou se torna a pessoa mais importante da sua vida. Eu tenho uma filha, tenho um filho, mas eu não tenho nenhuma dúvida disso, que no dia em que eu entregar minha filha no altar para o marido dela, no dia que meu filho se casar, eu me submeterei às regras, às normas que eles estabelecerem na casa deles. Na casa deles eu não mando, eu mando na minha casa. Na nova família que está sendo gerada, são novas regras, novas leis, e eu pretendo seguir assim. Tá? Eu tenho um amigo que ele faz uma coisa que eu achei muito interessante, eu espero um dia também fazer. Ele diz que quando ele vai na casa da filha, ele liga para o marido dela e pede permissão para ir lá. Ele não vai lá pura e simplesmente Então, assim, eu vejo isso como uma forma de passar para aquela família, aquele casal, o seguinte: vocês é que mandam daqui para frente, vocês são uma nova família, vocês são uma nova estrutura independente da família de origem, e agora quem manda são vocês. Eu e Márcia, no aconselhamento de casais, temos visto coisas muito complicadas. Tá? Eu tenho visto pessoas que sofrem uma influência que chega a ser doentia da família de origem. Uma vez num congresso de casais que nós estávamos trabalhando, nós temos por hábito, eu e Márcia, de se aproximar de pessoas que nós não conhecemos. E nós conhecemos um casal
que nós nunca tínhamos tido contato com eles, e nós percebemos o seguinte, que quando o marido falava da mãe, o rosto dele chegava a fazer expressões de dor. De tamanha era a pressão assim que ele sofria da mãe dentro do casamento dele. A mãe exercia uma influência tamanha a ponto de jogar ele contra a esposa. O que a mãe falava, ele não conseguia se contrapor. E isso não é bom para o casamento, isso não é bom. Eu amo muito meu irmão, eu amei demais meus pais quando eram vivos, amo muito meus filhos, mas a pessoa mais importante da minha vida é a minha mulher. Eu tenho essa consciência, porque meus filhos vão se casar, meus pais tiveram a família dele, meu irmão tem a família dele, mas no final, quem vai ficar comigo é a minha mulher. Com quem eu vou passar os meus últimos dias, porque quem vai me aturar na velhice vai ser ela. Então, é com ela que eu devo firmar meus propósitos mais importantes, e com ela que eu pretendo estabelecer esse grau de importância. A terceira coisa que vale a pena citar, que eu aprendi também recentemente, naquele livro A Essência do Amor, né, do Jean-Yves Leloup e da Catherine Ben-Said, é que o termo hebraico utilizado em Gênesis 2:18 significa uma palavra chamada Ezer Kenegdo, que a melhor tradução para ela seria um auxiliar em face do outro. O que significa isso na prática? Como se Deus, ao criar a mulher, tivesse colocado uma mulher que ficaria cara a cara com o homem. Ela estaria ali tão perto do homem que ela conheceria todas as suas mazelas, conheceria profundamente aquela pessoa que está ali do lado dele. Então ela poderia ser tanto uma aliada quanto uma inimiga, dependendo da posição que ela adotar, né? E no caso especificamente da mulher que Deus criou para o homem, ela se tornaria uma aliada dele. Mas ela o conheceria profundamente bem, a ponto disso provocar brigas, disso gerar alguns tipos de contenda, né? Nada diferente do que eu vivo e com certeza que você vive também, você que é casado, né? Existe uma expressão que diz assim, né, que ninguém vai te machucar mais ao longo da vida do que aquelas pessoas que estão próximas de você, né? E no casamento não tem ninguém mais próximo de você do que a tua própria esposa, né? Mas isso não significa que ela seja má, ou que ela não tenha, isso não seja uma coisa boa para a sua vida. O confronto, ele até certo ponto, ele é necessário. Ele é necessário para que você cresça, para que você fortaleça o seu caráter. Né? Sem essa oposição, sem esse confrontamento, você não cresce. Tá? Você não vai ter realmente essa oportunidade de crescer como pessoa. É importante que essa pessoa que vive contigo, que conhece o teu mais íntimo do teu ser, conhece os teus defeitos, conhece quem você é na verdade, ela seja a tua aliada. Porque para a gente, assim, eu aprendi no meu trabalho uma coisa muito interessante que diz assim, você pode enganar para cima e enganar para baixo, mas quem está do teu lado você não engana. No casamento é assim também. Ninguém melhor do que a minha mulher me conhece. Você que me conheceu na igreja, que me conheceu talvez no trabalho, você tem uma noção superficial de quem eu sou. Mas assim, alguns defeitos mais profundos meus, quem conhece é a minha mulher. E o fato dela me conhecer, dela saber quem eu sou, saber as minhas falhas, e ainda assim ficar do meu lado, me amar, me admirar também, isso é de uma profunda relevância para a minha vida. Quando a Márcia, ela emite um elogio a meu respeito, o elogio dela é muito superior ao elogio que qualquer outra pessoa possa fazer de mim, porque ela de verdade sabe quem eu sou.
Usando uma expressão que é muito comum quando eu falo sobre o amor, né? E apesar de quem eu sou, ela escolheu me amar. Apesar de todos os defeitos que eu tenho, ela preferiu ver o que eu tenho de melhor. E isso para mim é muito relevante e é muito precioso nessa relação que eu tenho com ela. Você está perto do outro, ele te permite você ter acesso à história da pessoa, aquilo que seus principais traumas, medos. E uma das coisas que eu aprendi também com essa questão de ter alguém sempre face a face comigo é que nas vezes em que eu tentei esconder as aflições que eu estava passando, as dores que eu estava passando, eu gerei mais atrito do que coisas boas. Eu às vezes achava que estava poupando a minha mulher de sofrimento e na verdade eu estava gerando sofrimento. Eu vivi uma experiência que muitas pessoas que convivem comigo já conhecem, né? Mas eu estava passando por uma situação muito difícil no trabalho e aquilo estava me machucando muito. E um dia eu estava andando pelo shopping e a Márcia me fez uma pergunta corriqueira, mas eu estava num nível de irritação tão grande com a minha família por causa das coisas que eu estava vivendo, que eu fui e dei uma patada nela daquela bem violenta, né? Quando eu fiz aquilo, eu percebi no semblante dela que ela ficou magoada, ela ficou triste com aquilo que eu fiz, mas ela não reagiu. Na mesma hora, me veio aquela consciência assim, de, poxa, você fez bobagem, você está machucando as pessoas que mais te amam, que estão perto de você, tentando te ajudar, e você está ferindo ela. Então eu cheguei naquele mesmo momento ali, parei. Uma coisa que eu aprendi também, né? Rasgar o seu coração, né? Eu rasguei meu coração para a Márcia e falei, Márcia, me desculpa. E as crianças estavam perto, falei, crianças, entenda o que está acontecendo comigo. Eu estou passando por isso. Eu não estou conseguindo, eu estou com medo, eu estou sentindo muita tristeza e tal, e eu não estou conseguindo controlar, às vezes, o meu temperamento. Me desculpe pelo que eu fiz com vocês, o que eu fiz foi errado, blá, 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 blá. O efeito que isso produziu neles foi algo que eu não esperava, sinceramente eu não esperava. Eu ganhei, na verdade, 3 aliados para me ajudar na situação que eu estava passando. E Márcia, como de costume, né? Ela, quando tem alguma causa importante na vida dela, ela normalmente utiliza o jejum como uma ferramenta. E as minhas crianças também entraram nessa. Meu filho fez jejum de PlayStation, não sei se você já ouviu falar isso na sua vida, e a minha filha fez jejum de bala. Se você conhecer minha filha, você sabe que doce, como para mim também, é extremamente importante, né? Então, todos eles, assim, a minha família se uniu em prol de me ajudar. E isso para mim foi extremamente precioso. Bom, quando você está muito perto de uma pessoa, como é o caso de um casal, algumas vezes você vai ficar admirado, outras vezes você vai ficar chocado, e outras vezes até mesmo transtornado, né, com coisas que você vai descobrir do outro. A descoberta do outro é uma coisa constante. Tá? Eu já tenho 30 anos de casado e continuo ainda descobrindo coisas a respeito da Márcia, a respeito dos meus filhos. O casamento e a família, eles são uma faculdade que você não se forma, né? O tempo todo você está aprendendo. E isso tem sido uma constante na nossa vida, né? Mas eu vejo isso como uma coisa boa, eu não vejo isso como uma coisa ruim, né? Na medida que você aprende algo novo, você cresce, você vai desenvolvendo outras questões, né? Mas um conselho que eu deixo para vocês nesse aspecto aí é que você fortaleça mais os elogios, as coisas boas, do que valorize, do que dê ênfase às coisas ruins, né?
uma das coisas mais negativas talvez que tenha na relação de pais e filhos e também de marido e esposa é que de 9 de cada 10 palavras que a gente utiliza são críticas. Eu acho que a gente precisa aprender a elogiar mais, precisa valorizar mais as coisas boas e focar menos nas coisas ruins. Eu acho que isso ajuda muito a manter uma atitude positiva no casamento e fortalecer a relação. Tá bom? Eu espero que esse vídeo de hoje de alguma forma te ajude, te acrescente. Como eu falei, você ter uma auxiliadora você estar debaixo de uma mesma missão, é você reconhecer que essa pessoa é a pessoa mais importante da sua vida, debaixo de Deus ela é a pessoa mais importante da sua vida. E terceiro, que você tem um aliado para todas as circunstâncias, sejam elas boas e ruins. Quando você se casa, normalmente você faz votos na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Mas para muita gente, principalmente quando você é jovem, você acha que você vai ter saúde a vida inteira, você nunca vai passar por uma situação de desemprego, de problemas, mas a vida não é assim. A vida, né, Jesus já falava, né, que na vida a gente teria aflições, então a gente tem que estar preparado para tudo, né? E ter uma pessoa que é o teu aliado é uma certeza de que, independente das circunstâncias que você está passando, que você vai ter sempre alguém do teu lado para te abençoar, para estar ali te ajudando, lutar, vencer, lutar, chorar contigo quando for o momento de chorar e sorrir quando também for o momento. Tá? Obrigado pela atenção de vocês aí. Fiquem com Deus.